Por que nós precisamos entender o que é a política? Primeiro que a política governa a nossa vida, mas eu não quero falar só dessa política, a política do Estado, do governo, dos partidos. Eu quero ir mais fundo e explicar para vocês que a política ela é um fenômeno humano e ela está presente em todas as nossas interações o tempo inteiro. Talvez a única situação onde você não tenha política é se você estiver numa ilha deserta. Lembra do Tom Hanks no Náufrago? Ele e o Wilson, a bola? Ali não tem política, o Tom Hanks não faz política com o Wilson. Mas todas as outras vezes que a gente tiver uma interação humana, duas pessoas ou mais, conversando com vontades, desejos, interesses, visões de mundo, nós vamos estar fazendo política. Então, a política ela não se resume a isso que a gente fica ouvindo no noticiário. A política ela está presente no dia a dia das nossas vidas. Quando você entender que a política é parte do que você é, primeiro que você vai começar a gostar mais da política partidária, da política do seu país, da política do nosso estado, do nosso governo, da nossa sociedade. E depois que você começa a dominar uma ferramenta que ela serve para a sua vida em todas as áreas que você atua. Ser político é uma habilidade. Fazer política bem também te ajuda a alcançar os objetivos que você quer. Então a gente tem que desmistificar esse jeito de ver a política que nós temos aqui no Brasil, que a política é horrível e não serve para nada e eu não quero ter contato e estou distante da política. Você acha que você está distante, mas você não está. Você vive a política todos os dias de uma forma informal e natural na sua vida e no seu dia a dia. Imagina que quando a gente tá, sei lá, interagindo com a sua família, ou com seus amigos, ou numa faculdade, ou no trabalho, todos esses ambientes você está fazendo política. Política é sobre conflitos, sobre competição, sobre interesse, sobre poder, sobre democracia, quando a gente fala de política de Estado ou de governo. Vamos olhar para cada uma dessas coisas. Conflitos. Por que conflito? Porque eu tenho uma vontade, uma opinião, uma visão de mundo e você tem outra. E a gente quer fazer as coisas de acordo com o nosso jeito. Então você vai tentar convencer a pessoa que está do seu lado a fazer do seu jeito. Você está fazendo política ali. Então tem conflito, tem embate. Às vezes o conflito ele se torna violento, mas às vezes não. É só ideias e argumentações e, enfim, tentativa de persuadir. A política requer que você convença o outro. Política é sobre sedução, sobre atração também, sobre mobilizar as pessoas, levar elas na direção do que você quer. E não o partido ou o governo, mas, sei lá, as pessoas do seu trabalho, a sua equipe de trabalho, os seus amigos. Vocês estão discutindo se vamos viajar para a praia ou vamos para o interior. Essa é uma discussão normal do final de semana. Você está fazendo política ali, você quer convencer todos a irem para a praia. Isso é política. Política é competição. Competição das suas ideias, das suas vontades. Você quer que as suas ideias sejam levadas adiante, que você consiga que as pessoas aceitem o que você quer. Então tem competição, tem atrito ali, tem tensão. Isso é natural da política. É sobre interesses. Política tem tudo a ver com interesses. E essa palavra ela já causa um sentimento ruim. Os interesses do outro. Todo mundo tem interesse. Você tem interesse, eu tenho interesse. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm interesses. Vamos tirar o peso dessa palavra, desmistificar isso, porque se você não aceitar e entender que interesses é parte do jogo, eles não precisam ser interesses ruins ou negativos, mas são interesses. E às vezes o que você acha negativo, para aquela pessoa não é. Se não for antiético ou imoral, não tem nada de errado. Então, interesses são parte dessa história da política. A política também é sobre poder. Poder é a capacidade de você conquistar o que você quer. Então, ter poder é eu conquistar o que eu quero. O que adianta eu achar que eu quero viver de um jeito, mas eu não consigo fazer aquilo acontecer? Então, a política está intimamente ligada ao poder. E poder não é poder de status. Eu tenho poder de status, eu tenho um cargo político. Não é isso. Poder é você conseguir o que você quer. Você está buscando conseguir um objetivo profissional, pessoal,
com amigos, sei lá, qualquer coisa. Poder tá totalmente conectado com a política e você não vai conseguir separar. É outra palavra que também tem uma conotação geralmente negativa. O fulano tá usando o poder. Todo mundo quer conseguir mais do que quer. Poder serve para isso, para você ter essa capacidade de alcançar mais do que você quer. Outro conceito que tem a ver com a ideia de política é a democracia. E óbvio que esse está mais ligado com a noção de política de governo, de Estado. Então, democracia é um sistema político. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque a maioria das interações humanas não são democráticas. Já parou para pensar uma família dentro de casa? Você não tem 3 filhos, o pai e a mãe, e aí o pai vira e fala assim, olha, eu estou pensando em comprar um carro, vamos colocar em votação. E aí os filhos falam, não queremos um carro, queremos brinquedos para nós. Isso não existe, né? Então a estrutura familiar, ela não é democrática. Dentro do ambiente de trabalho, a hierarquia que existe não é democrática. Senão você vai fazer, todos os funcionários vão votar por ter salários melhores e trabalharem menos. Não é assim que funciona. Dentro de uma faculdade ou de uma universidade do mundo acadêmico, você não põe em votação, eu não falo para os meus alunos, olha, então vocês querem ter prova? Eles vão votar todos para não ter prova. Ali também não é um ambiente democrático. A política existe no ambiente familiar, na sala de aula, na empresa, no trabalho, e não é democrática. E nem por isso deixa de ser política. Nem por isso você deixa de ter as suas visões e tentar articular as suas vontades e alcançar os seus objetivos e desejos sem passar por um processo de maioria votando e ser decidido. Nem mesmo a própria democracia é decidida só na maioria. Imagina se a maioria vira e fala assim, eu quero voltar a ter escravidão. Então tá valendo, isso é um regime democrático? Claro que não. A democracia não é só sobre a maioria decidindo. Ou seja, cuidado com essa ideia de que política, poder, democracia, interesses são coisas negativas. Nem sempre. Depende, óbvio, do uso e qual é o resultado do que você vai fazer com aquilo. Tá, então deixa eu dar um exemplo prático para vocês de outras manifestações, um jeito mais organizado da gente entender a política. A política que todo mundo está acostumado a ouvir falar é a política de Estado. Ou seja, estamos falando de governo. E aí sim, envolve partidos políticos, eleições, ideologias. Mas essa é um jeito de enxergar a política. A política é muito maior do que isso. Imagina o seguinte, no seu nível pessoal, individual, comigo, como que a política se manifesta? Se manifesta através dos meus valores, das minhas crenças, dos meus desejos, do que eu acredito, não só o que é certo ou errado, mas do que eu acredito que é o melhor ou o que eu quero viver. Então a política no nível individual é um outro jeito de enxergar a política e ela acontece o tempo inteiro, com amigos, no trabalho, em relacionamentos e assim por diante. A terceira manifestação da política é a da nação. Existe uma diferença entre Estado e nação. Estado é o território, as instituições que fazem aquele país existir. A nação é o conjunto de pessoas que compartilham de uma história, de uma cultura em comum. Então, a manifestação política na nação, ela tem a ver com questões culturais, com questões de associação, de laços, de tradição. Quais são os heróis em comuns? Quais são os anseios e os desejos do grupo? Você pode ter os anseios e desejos pessoais seus, meus, e aí a política manifestada em uma pessoa, no indivíduo. Ou você pode ter esses anseios manifestados dentro do Estado, que aí são as leis, as obrigações, os deveres, os direitos. Ou simplesmente as crenças, a moral, que é o individual, e a terceira é a da nação, que é o grupo. Mas não o grupo organizado dentro de leis, mas sim de uma história, da cultura desse grupo. E da vontade de ser independente, ser autônomo, e assim por diante. Então são 3 jeitos, por exemplo, da gente enxergar a manifestação da política. O Estado, o indivíduo e a nação. A nação é o coletivo, o conjunto de vários indivíduos. O Estado são essas estruturas, esse sistema que governa a nossa vida.